Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Mônaco Talks. Esse episódio é um oferecimento aí da assessoria que mais cresce no marketing médico, que é a Mônaco, né? E hoje a gente está com duas convidadas excelentes, duas pessoas referência no direito médico. E hoje a gente vai abordar muitos temas que o pessoal sempre pergunta. Temas que realmente têm a ver com o dia a dia do profissional da saúde, do médico, que cada vez mais se sente desamparado, né? Cada vez mais sozinho, às vezes passando por até questões emocionais. E a gente quer trazer realmente, né? Tudo que tiver de dúvida do direito médico, de normas de publicidade, a gente vai esclarecer e vai trazer para vocês hoje, tá? Hoje estou aqui com duas feras, são referências. Doutora Juscelie e doutora Fernanda são lá de Jundiaí, tem um escritório voltado para o direito médico. Doutoras, sejam muito bem-vindas, tá, ao Mônaco Talks, que esse episódio seja um episódio aqui muito produtivo. E quero, né, começar aqui falando para vocês se apresentarem um pouquinho, se você quiser começar depois da doutora Fernanda, falando um pouquinho, né, do que vocês estão focadas hoje, porque eu até estava conversando com elas antes, né? Hoje a gente vê muito escritório que é generalista, né? Fala de tributário, de direito civil, de trabalhista, e é importante, né, ter realmente uma assessoria médica, né? Porque a gente sabe que hoje a questão médico-paciente, a questão também de outros profissionais da saúde que passam por algumas coisas no dia a dia ali, que deixa de cabelo em pé às vezes, né? Então é importante esse trabalho de vocês. Comecem aí se apresentando, que a galera quer conhecer, né? O próximo escritório de advocacia deles aí. Bom dia, Will. Muito obrigada pelo convite. Nós nos sentimos lisonjeadas, né, de ter a oportunidade de estar aqui em um ambiente em que a gente possa expor algumas questões que são tão sensíveis, né, e que são diretamente voltadas ali para a necessidade, né, do nosso público, dos médicos, enfim. Como, né, você disse, eu sou advogada, especialista em direito médico e da saúde, pós-graduada em direito médico e bioética também. Iniciei na área do direito da saúde desde o estágio na faculdade em 2015, então há 10 anos já atuando efetivamente nessa área. Atuei em outras questões antes, mas iniciei no estágio. O direito médico é uma área que está em expansão agora, né, dos últimos anos para cá. Pouco se diz sobre direito médico. Na faculdade, inclusive, nas faculdades de direito, a gente não entende sobre direito médico na grade do curso. Então, é uma área, assim, realmente que demanda, né, de profissionais que sejam especialistas e não tem muito isso no mercado e que acaba trazendo essa necessidade que reflete no público mesmo, médico, né, dos nossos profissionais ali, doutores. Então, é um tema muito importante da gente abranger, falar, né, sobre publicidade, enfim, que está diretamente ligada aqui a Mônaco. Então, agradeço imensamente pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos que vamos. Doutora Fernanda? Doutora Fernanda, advogada especialista em direito médico, pós-graduada também em direito médico e direito à saúde. Bom, como a doutora Juscelie já disse, a gente agradece imensamente em nome do escritório também, imensamente pelo convite. A gente ficou realmente muito feliz e agradecida por isso, né, pela essa oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho sobre esse tema, publicidade médica principalmente, que é um tema novo, veio aí com a resolução 2336, que publicou em 2023 e agora entrou em vigor em 2024, a gente está em 2025, mas enfim. É recente. Né? É recente, ainda é recente. E a gente vai tratar um pouquinho do que pode ser tratado, do que pode ser falado, do que pode ser postado, divulgado e tentar trazer o máximo de conforto para os médicos em relação a esse tema. Maravilha. Eu vejo que tem muita dúvida, né? Principalmente dos profissionais, que tem muita coisa acontecendo, a gente vê, né, o número de processos contra o médico, várias atualizações, né, igual a gente falou dessa resolução que é nova. Então, onde tem dúvida, não adianta, né? Tem que deixar claro, tem que ter uma comunicação clara para realmente ter aquela confiança do que fazer. Mas antes de a gente ir para esse tema, o que eu queria perguntar para vocês? Afinal, quando vocês se formaram, por que ir para o direito médico? O que tocou no coração de vocês ali? Bom, para mim foi especial porque o meu marido, ele é dessa área, né?
A família dele também é dessa área. Eu tenho muitos médicos também na minha família. E eu, estando nessa área do direito, eu sempre fui uma válvula de escape para eles. Então, eu sempre tive no coração essa questão de, tipo assim, eu preciso ajudar eles, eu preciso saber para ajudar eles. Sentiu na pele ali. Né? Senti. Porque o médico, ele não sabe de direito, ele sabe de medicina. Ele não entende sobre as normas do CFM, ele não entende sobre as normas do CODAME, que é o que regulamenta, né, as resoluções do CFM. Ele não sabe sobre as leis. Então, eu precisava orientá-los de maneira correta, orientá-los de maneira mais assertiva possível para que eles conseguissem trabalhar com mais tranquilidade e segurança. Então, eu gosto muito dessa área. É uma área muito... no meu ver, é uma área leve de trabalhar. Eu gosto de atendê-los, principalmente médico que chega, de repente, achando que tudo vai acabar, né? A gente fala que eles sentem muito medo. Chega desesperado. Chega desesperado e a gente, calma, fica tranquilo. Tudo se resolve. Tem solução. Tem solução. Verdade. Vamos ver, vamos analisar, vamos ver o que realmente aconteceu, o que realmente está sendo cobrado de você e a gente vai resolver essa questão. Então, eu gosto muito dessa área. Maravilha. E você, Juscelia? No meu caso, desde criança, eu sabia que eu faria direito. Não sei por qual razão Deus colocou esse desejo no meu coração. E eu sempre acreditei que a advocacia tinha um lado muito bonito de você ajudar aquele que, eventualmente, em alguns momentos, não pode se ajudar sozinho. Mas eu não sabia que o direito médico, o direito da saúde iria entrar na minha vida, mas eu sabia que, por meio da advocacia, isso, de certa forma, ia acontecer. Então, escolher o direito médico, né, o direito da saúde, não foi algo que foi planejado, foi algo que aconteceu. O que foi planejado era o desejo de ajudar o próximo. E aí eu entrei nesse estágio, né, já tinha advogado em outros escritórios, procuradoria, multinacional, e eu entrei nesse escritório para atuar no direito trabalhista, na verdade. E aí, no meu primeiro dia, falaram assim, olha, por enquanto a gente está sem vaga ali no direito trabalhista, mas a gente vai colocar você com a equipe de direito médico, porque aqui no escritório a gente advoga para hospitais, para clínicas, planos de saúde, né, operadoras de saúde, então, por hora, você vai ficar por aqui. E foi aí que o direito médico e da saúde entrou na minha vida, trabalhando e atuando para hospitais e planos de saúde. E não era um desejo meu, mas aí eu entendi que aquela necessidade de que você pode olhar para o outro por meio da advocacia se concretizava muito nessa área do direito da saúde. E foi aí que eu tomei a decisão por ficar. E também por entender que é uma área, como eu disse, né, na apresentação, é uma área que tem muita falta de profissionais dentro do direito que são especialistas nesse assunto e podem trazer, né, essa maior proteção para aqueles que necessitam, sejam pacientes ou médicos. Então, iniciei em 2015 nesse estágio e depois, né, com a vinda do meu escritório, que a princípio é de direito da saúde, a gente tem um outro escritório entre eu e a Fer, que trata de direito médico, especificamente voltado a clínicas, e médicos também em algumas teses defensivas. Então foi assim que começou o direito médico na minha vida. Olha aí que bacana. E começando assim, né, quando vocês deram esse pontapé inicial, deram esse start, até hoje assim, se vocês forem listar, qual é o maior ponto assim, vamos dar um exemplo na questão do médico-paciente ou de forma geral mesmo, o que mais aparece para vocês fazerem lá? É paciente processando médico? Às vezes questão de publicidade? O que mais aparece de início, assim, de demanda? Eu acredito que a maior demanda realmente é publicidade. Publicidade. Né? A gente trabalha com algumas outras teses também relacionadas a médicos residentes, auxílio moradia. A nossa parceria nessa área começou muito em relação a essa tese de auxílio moradia para médicos residentes que não recebiam ali, né, o benefício do auxílio moradia da instituição de saúde que eles estavam trabalhando. Então, a princípio foi isso, mas depois a gente foi amadurecendo essa parte mais preventiva, né, que é o nosso foco, nosso objetivo principal hoje
em trabalhar nesse tipo de segmento preventivo para trazer. Muito se fala sobre segurança jurídica, né? Essa segurança jurídica aos profissionais. E a gente tem um outro entendimento sobre isso, né? A gente entende que o nosso trabalho, ele pode oferecer, além de uma segurança jurídica, ele preserva a reputação que aquele médico sempre buscou, que é muito importante. Lutou o seu pra nome, construir, né? o Demorou valor. muitos anos para ele chegar até Exato. ali, né? Então, assim, o valor, a proteção, né, realmente daquilo que ele é. Sim. E não apenas uma segurança jurídica para a clínica e para o hospital. Mas o nosso trabalho pode oferecer isso. Proteger essa proteção. Essa marca dele, marca pessoal, A marca histórico dele, né? a pessoa dele também. A gente trabalha muito com documentos médicos. Eu acho que isso é muito importante falar, porque sempre que o médico chega no nosso consultório, no nosso escritório, ele já chega com um problema. Mas aí, quando a gente vai tentar entender tudo que está acontecendo, a gente chega realmente no foco do problema, que é o documento dele. Qual é o documento que ele está apresentando para o paciente dele? Como está escrito? Como foi determinadas as regras desse documento? Então, isso é muito importante, a gente tratar sobre documentos médicos. Essa prevenção, assim como na medicina, no direito médico também é necessário trabalhar com essa prevenção, até porque ele tendo esses documentos médicos ideais para os procedimentos que ele faz, né, para as cirurgias que ele faz, ele vai trabalhar de maneira mais tranquila e vai trabalhar de maneira segura, assim, de uma certa forma. Mais confiante. Mais confiante. Tá porque exato, se chegar um determinado... alguma citação de algum processo ou notificação do CFM, ele vai olhar aqui e falar, bom, eu tenho meus documentos estão de maneira correta, então... Tá adequado, né? Exatamente. E eu vejo muito isso, eu vejo muitos profissionais que eles vão procurar, às vezes, o advogado quando dá um problema. O paciente lá processou, danos morais, não é o resultado que eu queria, quero reembolso. Sim. E aí, o primeiro momento, o médico, a médica fica emocionalmente abalado, eu vejo isso. Muito abalado. Chora, desespera, já pensa no nome, já pensa no histórico dele, que vai manchar e que não sei o que. E se esse paciente ganha, né? Os outros pacientes, às vezes, vai agir de má fé e querer também. E mesmo tendo um seguro, né? Que a gente sabe que tem um seguro médico, mas o seguro ninguém paga para usar. Né? Geralmente a gente fala o quê? É para o último caso tá ali, mas ninguém quer usar. Fica, imagina, usando seguro toda vez. Eu queria perguntar para vocês, quais os principais pontos ali dentro da clínica, né, do atendimento do médico, que ele precisa se atentar, que ele tem que ter documento, que ele tem que ter contrato, que ele tem que ter um passo ali de atenção, né, para evitar, ou às vezes acontecendo isso, ele fala, não, eu assinei, o paciente assinou um termo lá de tal coisa, né? Às vezes de uso de imagem, ou não, o paciente, a gente colocou exatamente o procedimento, o pós, como que ia ser, tá tudo descrito. Quais são esses documentos que não pode faltar, assim, regra? Os documentos são essenciais e fundamentais. Entretanto, eu ouso dizer que mais importante do que isso é a relação médico-paciente. A gente percebe, assim, muitos, né, até mesmo quando eu trabalhava no hospital, e na nossa experiência no escritório, a queixa que vem por parte do paciente é muitas vezes assim, poxa, o médico nem me olhou. Quando há um vínculo verdadeiro e genuíno ali entre o médico e o paciente, isso minimiza drasticamente a possibilidade de judicialização e de uma eventual denúncia nos conselhos. Então, assim, o principal pilar de qualquer médico é o bom relacionamento com o seu cliente e com o seu paciente. Inclusive, essa questão de cliente veio, né, recentemente com a nova normatização da publicidade médica, porque antes não se tratava como cliente perante ao conselho, né? Não tratava
o paciente como cliente. Pra não passar a imagem de venda, assim. Sim. De venda, de mercantilização. mercantilização da medicina. Então, ele era sempre tratado como paciente e não como cliente. Isso já era um pouco diferente no judiciário, porque o judiciário já tinha um entendimento que, pelo Código de Defesa do Consumidor, a cliente, relação de médico e paciente era uma relação de consumo. Isso no judiciário. Mas o conselho, essa nomenclatura, essa tratativa, que está diretamente ligada à publicidade, que a gente pode falar mais adiante, trouxe essa inovação de o paciente começar a ser tratado como cliente também. Então, eu entendo que o pilar fundamental é a relação médico-paciente. E, além disso, não menos importante, são os documentos médicos, né? Que, principalmente, um termo de consentimento livre esclarecido, onde resguarda ali todos os benefícios e os riscos também daquele procedimento. Esse documento, ele tem uma ordem jurídica a ser seguida, não pode ser um termo genérico, não pode ser feito de qualquer forma. Tem um fluxo correto que a gente sempre orienta aos nossos clientes também, de que momento esse termo vai ser apresentado, por quem ele será apresentado, né? Então, a forma que isso vai ser feito também é determinante para que a gente possa trazer de fato, a função desse termo. Não basta simplesmente que ele seja assinado ou que a secretária entregue ali na recepção para o paciente fazer o preenchimento dele. O paciente, ele precisa sair esclarecido e ter tempo hábil para prestar a sua autonomia a respeito daquele procedimento, daquela cirurgia que vai ser realizada. Então, isso é fundamental. Sim. E temos outros documentos também, né? O prontuário médico tem que seguir uma ordem específica, cronológica, legível. A gente tem todo um treinamento também sobre a utilização e o preenchimento desse prontuário médico de forma que traga essa adequação. Os contratos, né, de prestação de serviços, eventualmente tem médico clínicas, né, que contratam por um regime de trabalho, ou então traz prestadores médicos para estarem trabalhando ali em uma clínica com várias especialidades, por exemplo. Então, assim, são inúmeros documentos que podem resguardar essa relação. Sim. Bom, a Ju falou um pouquinho sobre essa questão da relação entre médico e paciente. Eu acho que isso realmente é primordial. O que eu sempre oriento os nossos clientes é que, se você tem uma boa relação, se você conversa com o seu paciente, olhando no olho dele, explicando sobre de repente, a doença que ele tem, ou o tratamento que ele vai fazer, e se você tem um mínimo de humanização, assim, que é esperado pela medicina, na verdade... Esse acolhimento, né? Exatamente. Precisa ter esse acolhimento. O médico que faz isso, ele, assim, diminui 90% o risco dele ser processado. Já é meio que uma blindagem, né? Sim. Porque eu acho que, assim, por exemplo, se eu sou o paciente e deu, de repente, alguma coisa errada com o meu tratamento, e isso tem a possibilidade de comprovar numa, de repente, perícia, enfim. Se eu não tenho coragem de processar o médico, se ele me deu um bom atendimento, se ele me deu uma esperança, de repente, não de resultado, mas de um tratamento que seja eficaz para determinado... E às vezes até ele disse, né, que poderia acontecer. Sim, sabe? Então, eu acho que essa boa relação, essa conversa entre o médico e o paciente é primordial. Eu sempre bato nessa tecla. Precisa ter, não pode deixar de lado. Hoje em dia, infelizmente, com o crescimento da medicina, os atendimentos estão sendo muito corridos, né? Estão sendo cada vez mais com um tempo menor. Então, eu acho que, assim, o máximo que você puder trabalhar e fazer com que aquele atendimento seja humanizado, é primordial, é essencial. Tem um ponto muito importante dessa questão, né, de informação, que está diretamente ligada ao termo, e também a relação médico-paciente, que é o dever de informação. Porque, assim, nem tudo é erro médico. E eu digo que a grande maioria não é erro médico. Muitas vezes são consequências clínicas, né, e do próprio paciente. Do organismo ali da pessoa. Do próprio organismo Cada do paciente. É um paciente. Exato. Então, assim, nem tudo é erro médico, né, e a grande maioria não é erro médico. Entretanto, o médico, ele tem um dever de informar as eventuais consequências daquele procedimento.
E a gente percebe, né, na nossa rotina, que normalmente quando um paciente demanda judicialmente ou no conselho a respeito de alguma conduta médica, é por uma insatisfação que não necessariamente foi um erro médico. Pode ser uma insatisfação porque ele não sabia que aquela ocorrência poderia acontecer. Virar algo pessoal ali, né? É assim, pode ser uma intercorrência clínica. Mas esse paciente não sabia que poderia ser uma intercorrência clínica. Né? Porque ele não foi informado sobre isso. Aí vira uma surpresa, de fato, né? Sim, e aí gera um descontentamento com o profissional. Porque ele acha que é um erro médico, mas foi só uma ausência de informação, poderia acontecer. E o judiciário, ele tem pegado muito firme nas condenações por ausência do dever de informação. Hoje, a gente percebe que tem mais condenação por ausência do dever de informação do que por uma negligência médica. Caramba! Porque para você identificar uma negligência médica, o processo, ele corre de maneira muito sutil, assim. Detalhado. Sim. Ele corre de maneira detalhada. Então, precisa ter uma perícia médica. Essa perícia precisa ter um laudo, enfim, para validar tudo, para né? validar. Não é porque o paciente ajuizou a ação dizendo que o médico errou, que o juiz vai avaliar se ele errou ou não. O juiz não sabe. O juiz, não, olhando o processo, analisando o processo, ele não vai saber se ele não é apto para isso, ele não tem capacidade técnica para isso. Então, ele chama quem sabe para analisar aquele processo, analisar aquelas provas. Para trazer esse laudo técnico. Exatamente. Ali, se realmente a perícia. Exatamente. Então, quando a gente fala na falha do dever de informação, ela é muito mais crescente do que o processo por erro médico, por exemplo. A falha no dever de informação vem sendo, assim, muito recorrente no judiciário. Porque vem a perícia, né, que identifica que não teve uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia. Mas só que o juízo olha para aquilo e fala, legal, não teve negligência, imprudência ou imperícia. Mas ele informou desse resultado? Aí caiu... É condenado, condenado. Assim, o valor da indenização é menor, né? Mas é condenado. E poderia ter sido evitado. Sim, exatamente. E assim, é aquilo que a gente estava falando sobre a proteção, a reputação, o nome, né? Porque uma condenação na esfera judicial, né, uma reparação por dano moral, virou um modismo até nos tribunais sobre danos morais. Não se falava muito disso há alguns anos atrás, né? E agora, hoje já está um pouco mais... prudente isso, mas virou um boom essa questão de dano moral um tempo atrás no judiciário. Então, assim, o valor da indenização, tudo bem, o médico ele pode até dar um jeito e pagar essa indenização. Mas e a proteção do seu nome e da sua reputação? Não tem o que fazer. E o seu emocional? Como que ele volta a trabalhar, a atender aquele procedimento ou aquela cirurgia que ele fez? Que ele tinha confiança. Que acarretou tudo isso. Exato. Então, é exatamente o que a Ju falou, vai muito, muito além de segurança jurídica. A gente realmente trabalha com a reputação. Produção da carreira mesmo, né? Sim. E deixa eu perguntar, um outro ponto também, além desse de erros, de prevenção a respeito desses problemas, né? Agora ficou bem claro, né, que praticamente 80% tem a ver com a experiência do paciente, o acolhimento, já evitaria muita coisa, e a transparência, né? Ser muito bem claro com todos os processos. Muito bem claro, informar o paciente sobre todos os pontos daquele determinado procedimento, demonstrar que aquele procedimento pode ter riscos. Os eventuais riscos, né? Exatamente. Eu queria entrar numa esfera aqui, que eu lembrei de um ponto que o pessoal também traz muito, que não tem a ver diretamente com o paciente, mas também faz o médico poder agravar a imagem dele, né? Que é a questão da vigilância. Muitos médicos também falam para mim, né? Situações que acontecem, de como que se previne, né? O que é o certo de fato, o que ele tem que olhar, porque na maioria das vezes, igual a gente comentou, né? O médico, ele tá focado ali na medicina, no exercício do trabalho dele, e tem esses periféricos, né? Que igual o juiz lá, ele não tem a questão técnica para falar do médico, às vezes o médico também não tem a questão técnica para falar de uma vigilância. E isso acarreta ali na imagem dele, na reputação dele, às vezes um ponto que, né, deixa meio que chato ali. Então hoje, a respeito da questão da vigilância,
O que seria ideal para o médico hoje, que ele tem um consultório, tem uma clínica? O que ele deve fazer? Tem algum procedimento básico? Vou dar um exemplo. Não sei se vocês fazem isso, mas sei lá, levar a equipe jurídica que assessora lá na clínica, ver os pontos que pode acontecer alguma coisa ou não, fazer, sei lá, um processo operacional padrão para todo dia estar revisando. O que esse médico pode fazer para, às vezes, numa visita da vigilância, alguma coisa ali, ele tá realmente tranquilo também, que é um outro ponto, né, da imagem dele. Sim, é exatamente isso que você falou. O médico, ele não sabe sobre a RDC 50, por exemplo, que é o que regulamenta as normas da vigilância sanitária, né? As normas da Anvisa. Então, o que a gente sempre orienta os nossos clientes é o seguinte: você tem o seu consultório, você tem a sua clínica médica, você precisa estar em conformidade com as normas da Anvisa. A qualquer momento, a vigilância sanitária pode chegar e bater na porta da sua clínica. Seja por denúncia e ela ou não, né? vai. Exato. E ela não vai pedir para entrar. Ela vai entrar e ela vai analisar ponto a ponto. Então, eu acho assim, é muito interessante que os médicos, na sua clínica, no seu consultório, eles fazem realmente um checklist. Então, pega a RDC 50 e olha, isso... A minha clínica se caracteriza nesse caso? Sim. Então, eu preciso cumprir as normas que são descritas aqui. Então, tem que ser feito esse checklist. O médico não vai parar as suas atividades para fazer isso. Ele precisa de alguém que saiba fazer isso. Tenha domínio, né? Porque não é só ler. E como que ele vai saber se enquadra ou não, exatamente. Né? Tem que ter domínio. Então, ele precisa sim fazer. E as penalidades, as sanções, assim, da vigilância sanitária são severas, né? Severas. Ela pode não interditar. Tem meio termo, né? Não tem. Você está cumprindo, ou resolve, você tem tantos resolve. dias para você cumprir essas normas, né? Regularizar essa infração. E aí se você não cumpre, se você não regulariza, interdita. E eu acho importante também, antes de você pontuar, o médico ele entender que a vigilância não é um mal ali para ele. Porque ajuda ele também a evitar algumas coisas de contaminação que pode ocorrer e sobre ele, aquilo, né? O paciente passar por alguma coisa que a gente sabe. Tem infecção viral, bactéria e tantas outras coisas que pode acontecer no ambiente ali. Às vezes até acontece pontos cirúrgicos, né? E igual tá em alta também essa parte de injetáveis, procedimentos ali. E também resguarda o paciente. Então, é bom para o paciente também saber que a clínica segue à risca aquilo. Que, querendo ou não, está valorizando credibilidade, ele. Né? Você paga um procedimento, você busca uma assessoria médica, realmente fala, nossa, essa clínica aqui, esse doutor, segue à risca. Ou seja, está preocupado comigo. Entra naquela questão do acolhimento também. Sim. Né? Querendo ou não, está valorizando a vida ali do próximo. Sim. E aí você pontuar também. Não, tem essa questão da credibilidade, né? Que isso traz uma empresa séria que está ali de acordo com a regulamentação, com os documentos. Sem dar o jeitinho, né? Exatamente. Eu vou dizer uma coisa, que isso está diretamente ligado, assim, também há uma questão de publicidade médica, né? Assim, um marketing, digamos assim. Porque uma empresa que ela tem regularizada as suas questões, ela tem seus documentos adequados, ela tem uma boa relação com o seu cliente, ela vende. Ela vende. Isso está diretamente ligado ao resultado venda. Credibilidade. A credibilidade, né? E é importante que essas empresas, né, esses médicos ainda que não tenham clínicas, mas enfim, trabalhem ali de forma autônoma, né, digamos assim. Ou num terceiro, né? Isso, ou num terceiro. Observar esses pontos. Tenha também uma assessoria, né, jurídica para que possa fazer essas adequações de documentos, de regularização sanitária. Então, a gente tem até um produto que a gente tem lá no escritório que a gente chama Análise 360. Sim. Então, a gente faz um checklist, assim, geral da empresa, passa desde parte de regularização contábil, até questões sanitárias, entende... Em todo o ambiente ali, né? Em todo o ambiente. Entende quantos profissionais trabalham, quantos são CLT, quantos são prestadores, quais são os serviços que são oferecidos. Então, assim, tentando entender a realidade, o espelho daquela empresa e pontuar os riscos. E também, não somente pontuar os riscos, mas pontuar o plano de ação
para resolver esses eventuais riscos, sim. entende? E é importante falar que a gente precisa entender, desde a entrada do paciente no consultório ou na clínica médica, no hospital, enfim, quais são as etapas que esse paciente vai passando. Então, ele está ali com a secretária, em primeiro momento ele vai falar com a secretária. Então, desde o agendamento, exatamente. né? Então, ele entra em contato com a clínica, quem que está atendendo ele? Essa secretária tem um treinamento certo, né, correto para atender esse paciente? De repente, ela fala que o médico trabalha com tal procedimento, ele resolve aquele problema dela, é ela que tá levando a imagem dele. É ele que está sendo responsável por toda essa conversa. Tudo que ela fizer ali. Tudo que ela fizer é a imagem do paciente, aliás, a imagem do médico e a imagem da clínica dele. Então, é muito importante que os médicos, os profissionais, todos eles que envolvem o atendimento ali no consultório, clínica, hospital, enfim, tenha essa consciência que atenda de maneira correta. E falando um pouquinho sobre essa questão da vigilância sanitária, é importante dizer que, além da reputação do médico, da clínica, eu falo que o telefone sem fio, ele corre muito rápido. Então, assim, se o médico, de repente, a clínica foi interditada, hoje, amanhã, a cidade está toda sabendo. No mesmo dia. No mesmo, à tarde. O pessoal vai tirar foto, vai falar. Exatamente. Isso que aconteceu. E aquilo demora para você voltar. Ou talvez nem reverte, exato. Né? 100%. Então, eu falo que o risco é muito grande, sabe? Para você correr por ele. Então, eu acho que é melhor realmente adequar e você trabalhar com mais tranquilidade. Uhum. E agora, funilando um pouquinho dentro do direito médico, agora a gente vai entrar realmente num ponto que o pessoal tem muitas, acho que as maiores dúvidas, até quando vocês abriram a caixinha de pergunta, né? E eu vejo também todo dia, é a respeito da publicidade. Publicidade. Né? Porque aí, o que pode, o que não pode, aí o fulano disse que a forma que pode. Exatamente. Começando pela questão da publicidade. O que mais mudou, né? Do que era antes, o que se atualizou hoje, né? Dessa nova norma, principalmente ali, né, a gente falando de publicidade, a gente falando de Instagram, principalmente, né, que hoje é um dos maiores veículos ali de imagem, de comunicação, tanto dos médicos e também de outros profissionais de saúde, mas no caso dos médicos ali, o que mais mudou, que olha, antes era de um jeito e talvez você não tá sabendo, mas agora mudou, e aí você precisa se adequar. Você tem que se adequar, tem que se atualizar. Então, assim, duas questões a título, né, introdutório que causa bastante dúvidas. Se de fato o conselho, né, e o CFM, o Conselho Federal de Medicina, a CODAME, eles podem regulamentar essa questão de publicidade. Então, logo na instituição do conselho, lá nos anos 50, existiu uma lei que determinou essa instituição e definiu que sim, o conselho, ele, né, definiria sobre questões éticas, e a questão da publicidade, ela está diretamente ligada à ética médica. Então, ao longo dos anos, foram ocorrendo algumas alterações nessas normas éticas perante a postura ali, a conduta dos profissionais, e a adequação, né, dessas condutas éticas, elas são de acordo com a realidade social. Então, à medida que o tempo vai passando, que a modernidade vai acontecendo, que a publicidade vem, né, tomando conta aqui do nosso mundo, isso precisa estar sendo adequado. E o conselho demorou para fazer essa adequação. A última regulamentação era de 2011. E nem tinha Instagram na época. Nem tinha Instagram, era assim, muito pouco quem usava site. Rádio era o que Orkut. E a regulamentação médica, ela era muito pautada nos médicos que iam dar entrevista em rádio, né? Então, de televisão também, né? Televisão. Então, assim, estava deficiente, né? O conselho precisava se posicionar nesse sentido, porque de fato não estava mais adequado àquilo que os médicos, né, e que a realidade social no geral estava vivendo. Então, o conselho pode sim regulamentar isso, foi definido, né, por lei, eles regulamentam questões éticas. Uma falta, uma infração na publicidade médica, ela está diretamente ligada a uma falta ética, então ela vai responder pelo conselho essa questão, e tem algumas sanções, né, que o conselho pode atribuir a esses profissionais que não adequarem
não trabalharem com ética, né? Estiverem em desacordo com a ética. Então, só a título introdutório, antes da gente constar de fato o que pode e o que não pode, eu acho legal fazer, né, essa ressalva. E também sobre as sanções, né, Fer? As sanções. O que o profissional que não se adequa a isso pode sofrer. Então, acho interessante a gente pontuar que vai desde uma simples advertência, né? Tem a censura pública e tem a censura que é particular, que a gente chama de advertência, porque ninguém tem conhecimento disso. É um documento entregue ali direto pro profissional. E vai ficando pior, né? Sim. Tem a suspensão, corre da censura particular, que é a advertência. Depois vai para a censura pública, que é publicado no Diário Oficial, agora é publicado também no CFM. Depois vai para suspensão, então o médico fica suspenso de trabalhar, de atuar. Pode ficar desde 1 mês até 1 ano, por exemplo, suspenso do exercício dependendo da gravidade da infração. E pode ser cassado. Ele pode perder o direito de atender, de exercer a medicina. Caramba. E dentro dessas principais normas ali, quais que vocês listariam as 3 principais que são mudanças, que talvez, algumas eu sei que beneficia o médico, né? Porque a gente atende muito médico, a gente vê que tinha algumas dificuldades antes, né, de fazer essa publicidade, algumas coisas ficaram mais abrangentes, melhorou. E tem algumas que não, né? Igual o caso do repost ali, que né, vocês vão comentar isso. Sim. Mas se fosse listar as 3 principais... Pra mim, a principal foi a questão do antes e depois. Antes e depois. A principal, com certeza, é antes e depois. E uma coisa que antes não tinha, que agora passou a ter com a resolução de 2023, é a denúncia anônima. Caramba. Antes não podia. Hoje agora pode. Então tem que ficar de olho. Isso, exatamente. Uhum. Mas dentro, vamos entrar nessa parte do antes e depois, que aí é uma dúvida de muita gente. Sim. Dentro do antes e depois, beleza, agora pode, certo? Pode fazer com ressalvas. Estético. Então, é isso que eu queria entrar. Pode, mas com ressalvas. Quais as ressalvas que esse médico, né, ou a agência de marketing ali, tem que ficar de olho para não infringir? Porque não é só postar, né? Poder postar pode, mas tem a ressalva. Quais são as ressalvas? Bom, o conselho, ele faz 2 distinções de publicidade e de propaganda. Publicidade é tudo aquilo que tem o objetivo de prospecção de clientes. E a propaganda é todo aquele conteúdo voltado à informação. Então, qual é a ressalva a respeito do antes e depois? O conselho só permite na modalidade de propaganda. Então, ele só pode trazer esse antes e depois a título informativo. O Instagram desse profissional, ele não pode ser uma vitrine de resultados. Então, ele tem que trazer esse antes e depois com uma construção a respeito daquela patologia ou daquele procedimento que foi realizado. Então, não é com o objetivo de venda, é com o objetivo de fato, demonstrar a situação daquele paciente. Então, ele pode colocar a foto do antes, ele pode colocar a foto do depois, desde que na descrição desse procedimento, ali na legenda, ele mencione se teve eventuais intercorrências, se de fato teve quais são os riscos desse procedimento, que é algo muito sensível, né? Porque quando a gente fala antes e depois, a princípio a gente tem uma ideia de demonstrar resultado. Sim. Mas a medicina, ela não pode estar diretamente ligada a uma... Até pra não passar a imagem errada, às vezes, né? Tipo, sim, que todo mundo vai ficar com aquele exatamente. Que aí depois pro próprio médico vira um problema. Exato. Depois. Então, assim, a gente percebe que tem a intenção desse antes e depois de demonstrar resultado. Principalmente para quem trabalha com a parte mais estética, né? Não tanto, por exemplo, um médico pediatra ou um de coluna, um cardiologista que tenha seu posicionamento ali no Instagram. Mas, normalmente, eles demonstram o antes e depois para demonstrar um resultado. Cirurgias, preenchedores, né, que estão em alta. A harmonização, né? Então, isso é muito sensível. Porque o médico, para que seja, faça uma publicidade adequada e ética, ele precisa ter sempre essa visão. Quando eu vou postar o antes e depois, tem que ser com a função de propaganda e não de publicidade. Que é o informativo. Que é o informativo. Então, ele precisa informar riscos, ele precisa informar
eventuais ali intercorrências que aconteceram com aquele paciente. Muito a gente vê, não pode postar durante o tratamento. A gente percebe Vídeos, né? vídeos que, principalmente quem faz a harmonização, às vezes posta fazendo o tratamento, né? Então, assim... Que é da questão de técnica, né? Não pode De mostrar técnica, não pode mostrar. É somente o antes e o depois. Um ponto muito importante é que o paciente não pode ser identificável. Esse antes e depois não pode... a pessoa que está vendo essa imagem ou esse, né, vídeo, ela não pode identificar quem é aquele paciente. Então, essa é uma ressalva muito importante para postar esse antes e depois. Adendo entre isso, para ficar bem claro, pessoal. Dessa questão de identificar, seria aquela tarja que geralmente coloca no olho? Isso. A tarja é a resolução. Não colocar o nome, né, do paciente. Não, de forma alguma. Não. Porque eu já vi médico que às vezes ele faz até collab, né? De post com o paciente. Então, sim, não, isso é proibido. Não, realmente não colocar nada. É arriscado, né? O médico que faz isso saiba que tá... infringindo normas do conselho. Sim, e pode responder por isso. Então, assim, tem todo, né? Pode o antes e depois, foi regulamentado? Foi, mas com essas ressalvas. Não identificar o paciente, colocar ali na legenda quais foram as intercorrências. E existe até uma crítica a respeito disso, né? Que dificulta, porque ninguém vai querer colocar se teve intercorrência no procedimento. Mas, no meu olhar jurídico, eu ouso a dizer que isso é bom. Porque esse paciente passa a ser corresponsável por aquilo. Não fica a responsabilidade somente para esse profissional. Porque imagina, se um paciente demanda judicialmente ou no conselho esse médico, se esse médico usa o Instagram dele como uma vitrine, o paciente entrega essa vitrine, né, nas provas ali do conselho, e qualquer um que vai julgar vai falar, poxa, realmente, estava prometendo um resultado, levou o paciente a essa indução de que ficaria dessa forma, né? É verdade. Agora, se o médico, ele faz essa adequação correta, da né? forma que o conselho orienta a ser feito, poxa, o paciente sabia que poderia acontecer. Ele sabia que poderia haver essa intercorrência, que poderia ter vermelhidão, inchaço, então uma queloide, que são situações que não são efetivamente ligadas a um erro médico, e sim uma intercorrência do próprio organismo daquele paciente. Exatamente. Então, é interessante que tente se adequar. E uma outra questão é que não pode antes e depois, né? Não são para todas as especialidades, né? Então, assim, por exemplo, pediatria não pode fazer, né? Postar foto, né? No caso, não antes e depois, mas a postagem ali da foto com o paciente, né? Não pode. Então, assim, existem algumas grandes ressalvas a respeito desse antes e depois. Eu acho que é interessante a gente falar que o antes e depois, principalmente a legenda dessa publicação, ela precisa ser de cunho educativo. Então, o médico, ele não vai poder trabalhar naquela legenda de forma a vender o seu trabalho. Olha... Autopromoção, não pode, né? Isso, é proibido. Inclusive, é expressamente proibido. Autopromoção, divulgação de informações falsas, vender essa imagem de que... Exato, não aquilo pode. ali pode acontecer com todo mundo, né? Igual a doutora Gisele falou, né? Direciona demais, é tendencioso, né? É tendencioso. Tudo que é tendencioso é expressamente proibido. E um ponto muito importante é que o antes e depois ele só pode ser publicado mediante um termo assinado de uso de imagem por parte do paciente. Entra os documentos lá de Entra a questão da documentação médica. médica. E esse termo, ele precisa seguir alguns critérios específicos. Não é simplesmente fazer um termo ali, pegar no chat autorizo. GPT. Exatamente. Nossa, então, Deus. assim, Risco, ele precisa ele pode ser revogado a qualquer tempo, né? Ele tem um momento exato ali em que esse termo tem que ser assinado. Não pode querer... por exemplo, o paciente posta, a gente vai falar de repost, né? O paciente posta, aí não pode o médico mandar no direct, posso repostar? Pedindo autorização. E isso não é válido perante... Essa não é a autorização que precisa ser feita. Precisa de um documento muito bem elaborado pedindo essa autorização, com uma ressalva expressa de revogação do uso. Precisa constar qual plataforma vai ser utilizada, por quanto tempo, se vai ser por prazo indeterminado, se vai postar qual fim, se vai utilizar esse documento para um eventual congresso, eventual evento no meio médico, ou se vai ser só em redes sociais. Então, assim, é um termo complexo. E uma dúvida que eu tenho, além desses termos, né, os outros documentos têm que ser autenticados em algum canal, por exemplo, digital, cartório?
Não que necessariamente. valida ele? A assinatura já valida ele. Assinatura. E a questão do você fluxo, testemunha. né, que a gente comentou, por exemplo, a secretária entregar um termo de consentimento não é algo que a gente orienta, porque o termo, o esclarecimento precisa ser dado pelo profissional que vai realizar. E o paciente, ele precisa estar compreendido daquilo. E Secretária não pode entregar termo de imagem. a gente indica que não entrega. Termo de consentimento. De consentimento. De consentimento. Até porque, se o paciente vem a ter alguma dúvida, ela não vai saber responder. Aí já cai naquilo que a gente falou da transparência. E Sim, do dever o de que- informação. O que pode ser feito, né? Assim, a secretária entrega, assim, a gente já orientou nesse sentido algumas clínicas. Entretanto, para o paciente ir lendo na recepção, mas quando ele entra, ele assina junto com o profissional, depois do médico prestar o esclarecimento. Não assinou, entrega ali na recepção e já entrega. Porque ela vai falar isso, tipo, se processar, né? A secretária me Exatamente. deu, o médico Me nem deu, falou eu nada. assinei. Não estava Exatamente. informada, que daí está diretamente ligada àquela questão da Dever de ausência do informação. dever de Uhum. informação. E aí, além dessa questão do antes e depois, tem algumas dúvidas a mais que o pessoal comenta muito. Uma que seria da especialidade, que tem algumas normas, né, para você colocar a Sim. especialidade de questão da bio. Qual que é essa norma? A especialidade, ela precisa ser reconhecida pelo CFM. A especialidade do médico, ela precisa ser reconhecida pelo CFM. O médico que fez a residência médica, ele, após concluir a residência médica, ele tem o número de RQE. Esse número de RQE, inclusive depois a gente vai falar sobre bio, e isso também entra nessa questão. Esse número de RQE dá o direito do médico a Ser especialista. O título de a- especialista. exatamente. Valida isso, né? Exatamente. A divulgação de especialista, enfim, ele dá a denominação de especialista em tal área. Então, assim, precisa ser residência médica. Hoje, muito se fala também sobre a pós-graduação. A pós-graduação, ela não é reconhecida expressamente como se fosse Um uma... especialista, né? E também ela não tem a mesma validade que uma residência médica. Hoje, o número 1 das especialidades ainda continua sendo a residência Ou médica. Ou a prova de títulos, né? Tem mas também a Esse prova médico de ele, que tem o RQE, então ele pode colocar só o RQE, ou ele tem que colocar o RQE e a especialidade que ele fez, e o oposto. O médico que ele não tem RQE, o que ele tem que fazer se às vezes ele tá almejando uma área específica? Às vezes de emagrecimento, às vezes da estética, mas ele não tem RQE nessa área. O que ele faz? A gente tá falando sobre bio, então. Exatamente. Então, vamos lá. Bio. Primeiro, se o médico ele se denomina médico, ele precisa escrever o nome dele, médico, a palavra médico embaixo. Embaixo disso, o CRM e o estado que ele é registrado, né, o CRM dele. E se ele... O número do CRM. O número, E se ele denomina especialista em determinada área, por exemplo, pediatra, RQE, número tal. Agora, vamos falar um pouco sobre a pós-graduação. Então, médico, o nome, né, médico, o número do CRM, estado, e aí se ele é pós-graduado, ele vai colocar pós-graduado em pediatria e tem que colocar a frase não especialista em caixa alta. Isso é muito... em caixa alta. Em caixa alta. Isso tem que estar muito bem esclarecido, principalmente para quem vai buscar a informação desse médico ou buscar saber, conhecer mais sobre ele. Isso é muito desagradável para o médico que fez a Total. pós-graduação e não fez a residência médica, né? Mas o conselho, ele tenta preservar aquele paciente que vai buscar aquele profissional nas redes sociais. Porque o paciente não vai entender, né, o que é pós-graduação e o que é residência, o que é especialista, o que não é especialista aos olhos do conselho. Por isso que traz essa obrigação de colocar não especialista. A meu ver, precisa de uma revisão a respeito disso, ainda não tem, porque Mas já tá sendo descredibiliza, de Conotação certa negativa, forma, né? Exato. esses profissionais, né? Mas também não acho certo que confunda
o paciente de procurar um profissional que não tenha a especialização da forma que ela é reconhecida pelo conselho. Né? Então, é um tema bastante sensível em relação a isso. E um ponto muito importante também a respeito da bio é que ainda que um médico, né, um profissional, não use a sua rede social, e aqui a questão dessas normas de nome, especialidade, CRM, não é apenas no Instagram, na bio do Instagram, é em toda todo material publicitário social. ali. Né? Exato, sites, né, ou outras redes sociais. Então, isso é bastante importante. Ainda que esse profissional não se posicione, não tenha o seu Instagram com o objetivo ali de prospecção de clientes, de pacientes, se ele posta que ele está num congresso, se ele posta que ele está em algum evento, só para compartilhar sua rotina, um perfil pessoal, ele precisa adequar a sua bio. Ainda que ele não use o Instagram mesmo que seja uma conta pessoal. Mesmo que seja uma conta pessoal. Se ele coloca, né? Exatamente, se ele se coloca lá médico... se de certa forma ele se divulga como médico, ele precisa se adequar com as demais normas. E aí que entra também, tem muita gente que tem conta pessoal, né, e às vezes não sabe dessa. E aí pode, até tendo um ponto que vocês comentaram da denúncia anônima, né, pode ocorrer, às vezes veio a notificação, ele, putz, o que aconteceu, né? Então, realmente é bem importante esses pontos. Exatamente. E sofrer as sanções que a gente citou. A Codami, né, ela recebe as denúncias que agora, com atualização, podem ser anônimas também, podem ser até de ofício da própria Codami. Então, existe, né, um departamento, digamos assim, que só fica investigando as redes sociais dos profissionais para proferir a denúncia de uma forma... Ainda bem que vocês entraram nesse tema que eu ia comentar. E a história lá da inteligência artificial, né, do robozinho que vai verificar, que pé que tá isso? Tá avançado. Tem que ficar de olho. Tem. Teve recentemente o congresso do Conselho Federal de Medicina e foi muito falado sobre isso. Com a resolução, né, de 2023, aumentaram muitas o que pode e o que não pode, então a fiscalização precisa ser bem acirrada em relação a isso. Então, assim, em mãos não tem como você procurar médico a médico, perfil por perfil, e ver se ele está se adequando às normas de publicidade. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele está trazendo aí alguma forma, utilizando alguma ferramenta, utilizando a inteligência artificial para conseguir buscar essas irregularidades e tentar, né, de maneira educativa ou sancionatória mesmo, para que isso se resolva. Perfeito. Um outro ponto que eu queria comentar, a gente estava falando do paciente repostar antes, depois. Eu queria entrar num outro ponto que, imagina que o médico ele fez um trabalho ali com uma pessoa, uma figura pública, né, um influencer. Como que isso ele tem que fazer, né? Porque às vezes ele faz para valorizar a imagem dele, a pessoa vai reconhecer, nossa, fulano de tal da TV, ou é um influencer aqui. Conheço. E como que faz isso, né? Pode fazer esse tipo de trabalho, não pode? Ele pode repostar, só que aquela postagem, ela passa a ser sua, aliás, ele passa a ser dele, de responsabilidade dele. Ele que passa a ser dono daquela postagem e ele precisa cumprir com todas as responsabilidades perante o conselho. E no ponto, tipo, que não pode mostrar, né, o paciente. Aí a galera já sabe que, esse é o apresentador de tal jornal. Como fica? Entra como uma irregularidade. Ele infringindo o ideal, então, vamos supor, que vocês indicaram, tipo, não fazer esse tipo de ação para evitar. Porque, vamos supor, se a pessoa faz o procedimento, ela posta no perfil dela, claro que vão saber o médico que fez, que ela às vezes coloca na legenda e tal. Só que a partir do momento que esse médico, ele pega aquele post e reposta, passa a ser aí dele. já não é mais uma postagem de alguém figura pública. Já entra uma postagem de um médico, né? Exatamente. Então, o ideal é, tipo assim, o pessoal tem muita dúvida, né? Então, o problema não é nem fazer, né, esse tipo de ação, mas ele deixar no campo lá do influencer trabalhar esses materiais, né? Sim. Ao invés de trazer para ele. Eu vejo duas principais ressalvas nessa questão do repost. A primeira delas é que não pode ter uma concorrência desleal.
Então, essa é uma vedação da norma, né? Então, por exemplo, o paciente reposta: tô aqui no consultório do doutor tal, fui muito bem atendida, doutor muito atencioso, fiquei feliz com o meu procedimento. Legal, pode postar. Padrão, né? Padrão. Agora, ela não pode... Se o paciente posta assim, ele é o melhor médico do Brasil. Isso caracteriza para o conselho uma concorrência desleal, uma autopromoção, que são vedados pelo conselho. Nesse caso, é vedado. Ele não pode fazer esse reposto, porque ele está se autopromovendo e colocando ali uma concorrência desleal aos demais, porque, né, não tem... Vira autopromoção mesmo. Vira uma Exatamente. autopromoção, né? Porque, assim, não necessariamente seja o melhor médico do Brasil. Então, tem que tomar muito cuidado nessa questão de repost em relação ao conteúdo desse repost, né? Para que você não seja responsabilizado ali perante aquilo que foi repostado. E uma outra questão também, né, que o conselho limita. Então, essa questão que você comentou de repente, parcerias, enfim, desde que não tenha uma autopromoção, que não tenha ali uma concorrência desleal, que não seja inverídico, né, o conselho limita a 2 postagens por semestre. Ah, de parceria? Não sabia. necessariamente parceria, mas esses Não, o reposts repost, em si. exatamente. Ah, sim, o repost. Ou seja, é humanamente impossível um médico que trabalha, que faz né, os seus conteúdos ali na internet, ele cumprir com essas normas. Com Ou essa norma em específico. Ou então contar com isso para sua publicidade, né? Não pode ser a Teria principal estratégia. Não. De forma De alguma. forma alguma, né? E também é muito importante, né, terem empresas de marketing, né, com essa seriedade também. Exatamente. Né, que seja compreendam. especialista nessa área, que entende, que sabe como trabalhar, a forma que vai trabalhar, o limite que pode trabalhar, até onde tem que ir, até onde, né? Para pensar em outras estratégias de venda, né, que É nesse ponto justamente que eu entro, porque, tipo assim, hoje a gente vê que muita coisa tá avançando, igual vocês mesmos falaram. E aí, se o médico, ele tiver que também, vamos supor, policiar um advogado que ele tem, um advogado não é especializado em direito médico, aí o cara tem que ficar policiando: olha, você viu essa norma aqui nova? Olha, Sim. você viu, aconteceu isso. Ou então tem uma agência lá que é uma agência não especialista, né? É uma agência que atua com vários outros mercados. A agência não vai ficar pesquisando direito médico. Sim, tem que ser uma agência específica. Então, eu até falo, se a pessoa não quer dor de cabeça, se ela quer realmente, assim como ela fala para o paciente, ela, olha, procura realmente um bom profissional, um profissional que saiba trabalhar, ou essa questão de dor, ou essa questão aqui, né, de estética e tudo mais, do jeito que você queira, serve para ele também. Sim. Né? Então, essa questão de procurar empresas nichadas para o mercado médico vai facilitar. E eu não falo não só por conta da Mônaco, né, que a gente é focado em marketing médico, mas realmente me colocando no lugar do médico. Porque se eu tô lá na correria, tem tantas coisas para fazer, às vezes tá estudando também especializações e atende paciente e tudo mais. Já é desgastante, né? Se a gente for pensar, pô, a gente tá Sim. lidando com vida, com A saúde. rotina do médico é muito desgastante. Aí ele tem que parar a agenda dele e falar: deixa eu ver se o meu marketing postou hoje algo que não vai Sim, com certeza. prejudicar minha carreira. Imagina o Exato. marketing não coloca na biografia, igual vocês comentaram. Ou coloca o antes e depois lá, não põe a tarja. Não põe o CRM. Sim. Aí vem numa dessas inspeções da IA, por exemplo, ou, né, manual ali, vem a notificação. Ele o cara recebe a notificação. E já depois- se sente sozinho. A Exato. médica já se sente sozinha, o médico já se sente sozinho. E depois, Acontece William, isso. não é a empresa de marketing que vai responder no conselho. É ele. O conselho não quer saber se foi a empresa, É o se foi Instagram o dele, médico, né? é o Instagram Não é o Instagram dele, da a empresa de responsabilidade civil é dele a respeito daquilo e ética também, né? Então, Exatamente. isso que você colocou da importância de você ter profissionais que façam isso Atua de no uma mercado, forma né? tranquila. De forma Isso. especializada, né? Eu brinco que é a mesma forma de, por exemplo, eu quero fazer uma harmonização facial. Eu vou no médico cardiologista? Ou no clínico geral. Ou né? eu vou no clínico geral? Será que ele Você vai vai no me. dermato, Será que ele vai prestar o mesmo atendimento que uma pessoa que sabe, que é especialista naquela área, sabe fazer? Sabe trabalhar? Não. A gente sabe que não. Então, eu acho que precisa realmente ter muito cuidado aí com essas contratações, jurídico, agência de marketing, até porque está muito ligada a essa questão da publicidade médica, que
é o grande... Gargalo ali, né, jurídico. Exato, Sim. exatamente. O CFM tá de olho, a Codami tá de olho. Tem E que é ter cada cuidado. vez mais difundido, né? Quem não tá Exato. no mercado digital hoje praticamente não tá no mundo, né? Não, Se não quer é visto, né? visar ali, né, crescimento, enfim. Então é muito claro, né? Tem a profissão médica por si só, ela já traz uma certa reputação, né? Sim. Mas a gente compreende que o posicionamento digital ele é totalmente diferenciado para quem quer empreender nessa área. Né? Isso que você falou, até um ponto que eu falo que às vezes o médico fala, né, a gente vê a concorrência com outras profissões e o conselho em cima. Dentro do digital, isso eu tô falando de forma genérica, né? De experts, lançadores, outras profissões, outros profissionais. O único profissional que ele já vem com autoridade construída é o médico. É o médico. Sim. Todos os outros ele tem que construir autoridade, conteúdo diferente, estratégia, blá, blá, blá. O médico ele já entra no digital com essa vantagem, ele já tem uma autoridade, né, no senso comum ali. Agora, é usar isso a favor da carreira dele. E um ponto que eu sempre falo, né? Tem bons profissionais e maus profissionais. Então, tipo assim, você é um bom profissional, às vezes você vai reclamar que o fulano de tal tá marketando pra caramba, que não sei o quê. Você é um bom profissional, tenha voz, valoriza sua voz, se posiciona, né? Contrata bons profissionais, uma equipe aí pra pegar o que você tem de melhor, que você tem de diferencial e evidenciar, né? Tem até um grande filósofo, ele fala, né? O que eu mais não gosto, né, de ouvir, ou um dos erros que realmente me faz ali ficar desesperado, não é o silêncio, não é os maus, né, fazendo barulho, é o silêncio dos bons. Sim. Então, tipo assim, tem muito profissional bom, gabaritado, o Instagram do cara Apto. pessoal, e aí os pacientes precisando disso, a gente vê no mercado, os pacientes precisando disso, querendo isso, Dos bons. realmente esse bom profissional atendendo ele. Só que aí não adianta ficar lá quietinho no perfil pessoal reclamando que fulano de tal tá marketando e tá gravando vídeo em jato e fazendo parceria com não sei quem e o cara tá escondido. Sim. Então, igual você disse, doutora Juscelia, o profissional hoje, ele tem que entender que as coisas mudaram. Não tá mais igual antes. Não é só você ser especialista, não é só você ter nome na sua cidade. Você tem que ter um posicionamento digital, você tem que aparecer, né? Sim. Não é só ser bom, tem que parecer ser bom. Infelizmente ou felizmente, as coisas estão caminhando para isso, ainda mais depois da pandemia, né? A gente viu um boom ali da internet. Nossa, sim. Então, essa é uma mensagem até que eu passo para você, às vezes, que, né, não posta conteúdo, tá com o Instagram fechado, ou se posta conteúdo, é um conteúdo, às vezes, eu costumo falar que é um conteúdo sem sal. É aquelas coisas que todo mundo já sabe. 4 dicas para você manter a pele boa. 5 dicas para você não ter dor na coluna. Olha como evita enxaqueca. Isso aí a galera hoje com o Google, né, com o ChatGPT, já vai pesquisa em qualquer lugar. Né? Então, você tem pouco tempo de tela ali com o paciente, mostra o diferencial, né? Mostra de uma outra ótica, da sua ótica, se posiciona. E é possível fazer isso seguindo as normas, senão não existiria as normas. Exatamente. Né? Não é possível que, tipo assim, as normas sejam impraticáveis. Elas são praticáveis. E se você segue nessas 4 linhas, é bom até para você, porque cada vez mais as pessoas que saem das 4 linhas vão ser jogadas para escanteio, e você que está seguindo vai te ajudar, vai te favorecer. Né? Então, pense nisso também, não fica só, porque eu vejo muito pessoal com desculpa. Mas o médico tal faz coisa errada, que não pode. Mas não sei o que. Mas eu vou denunciar, não sei o que. Fica nessa desculpa, nesse enroleiro, e não faz por ele. E eu sempre falo, às vezes você foca demais, o que você foca expande. Aí você foca tanto na clínica do cara, no Instagram do cara, você expande o negócio dele. Por isso que o negócio do cara só cresce lá, faturando cada vez mais, atendendo mais clientes, e o seu às vezes estagnado. Você tá focando, tá colocando energia, né, no trabalho do cara, seja energia boa ou ruim, o negócio do cara vai crescer, você tá focando lá. Então foca no que é seu e pensa nisso, né? E aí pra gente fechar aqui, finalizar essa nossa entrevista aí, que eu acredito que muitas coisas foram esclarecidas aqui, muita gente vai comentar, né, que tinha dúvida disso e tudo mais. Eu quero ir para uma rodadinha final aqui. Tem algumas dúvidas que o pessoal mandou para as doutoras no Instagram delas, mandaram para mim também. Fazer meio que um ping-pong aqui. Um bate-bola, né? Peguei as 5 principais, né?
Uma, eu acho que a gente meio que já respondeu, mas só para reforçar, tá? Como que tem que ficar a bio do médico? Dessa maneira que eu falei. Então, nome do médico, a palavra médico embaixo, CRM, estado, o número do CRM, a especialidade dele, se ele for especialista com RQE, a especialidade dele, RQE e número do RQE. E se não for Se ele não for não especialista em caixa pós-graduado em tal especialidade e caixa alta não especialista, infelizmente. Agora a bola para a doutora Juscelie. Só paciente que pode denunciar um médico frente ao CRM? Não. A denúncia ela pode ser de qualquer civil, né? Paciente que tenha identificado ali alguma infração, ilegalidade. Pode ser dos próprios colegas profissionais também que, né, possam aí ter verificado alguma ilegalidade, ou de próprio ofício, né, do CODAMI, que está aí com essas buscas a fim de... Ministério Público também. Ministério Público, né? Então, qualquer um pode fazer a denúncia. E a anônima, que veio com tudo agora. Outra pergunta. Essa eu acho que a gente respondeu também, mas a doutora colocou assim, ó, sou pediatra, sempre tiro foto com meus pacientes, mas tenho medo de postar. Tem que ter medo mesmo. Não pode. Não pode. A gente tem a regulamentação do Conselho Federal de Medicina, né? Além disso, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não pode. Tá. Um outro doutor colocou assim, ó, faço bastante procedimento estético. Posso postar antes e depois dos pacientes? Pode, desde que cumpra as normas ali da resolução que a gente comentou. Seguindo tudo que a gente comentou, posta sem medo, tá? Você vai postar da forma correta. Uma outra aqui, ó. Fiz pós ao invés de residência. Posso me titular especialista nas minhas redes sociais? Essa a gente respondeu também. Exatamente. Você pode colocar pós-graduado em... E depois, não especialista. Então, se você quer se intitular especialista, não pode. Infelizmente ou felizmente, não tem que pode. ter o RQE para isso. Tá? Essas foram as principais perguntas, né? As demais aqui são numa linha que a gente já respondeu, né? Para não ficar repetitivo. E, pessoal, para a gente finalizar, eu quero que cada uma de vocês aqui deixe uma mensagem, né? Alguma frase, algo que vocês querem dar holofote aí, né? Ou deixar o pessoal pensativo depois de assistir esse episódio. Sim. E aí vocês finalizam aí. São dois pontos, né? Que até você comentou agora, que eu acho interessante a gente citar, que muito se fala da saturação, né? Saturação no mercado jurídico, a saturação na medicina. E, na verdade, o mercado, ele, de fato, né, tá difundido. Mas aqueles profissionais que se adequarem, que tiverem ali uma orientação jurídica adequada, uma empresa que possa, né, de marketing, possa adequar essa empresa e trazer essa maior previsibilidade, maior segurança aos profissionais, esses serão diferenciados no posicionamento, né, digital. Exatamente. Então, não há saturação para aqueles que oferecem o seu melhor. E certo dia, né, eu ouvi que quando a gente oferece um bom trabalho, é nossa obrigação oferecer isso para o maior número de pessoas que a gente conseguir. Então, sempre tenta levar a sua medicina, o seu trabalho, né, com um olhar voltado. Todo mundo tem o seu porquê, o seu dia 1. Então, tenta sempre se voltar a essa origem, a fim de que a gente possa ir driblando, né, a essas questões tão técnicas e burocráticas que a gente encontra no meio do dia. Eu acredito muito que o direito e a medicina estão unidos por um mesmo ideal, que é a vida. Maravilha. E agradeço também, né, desculpa a interrupção, agradeço a oportunidade, mais uma vez, de poder, né, estar aqui. É o tema necessário. O pessoal abertura. enche o saco, traz essas questões de norma, e publicidade, direito, que realmente tira o sono de muita gente aí na medicina. Inclusive, falando sobre tirar o sono, essa realmente é a nossa maior, é o que a gente busca no nosso escritório. A gente quer sempre ter o nosso cliente, o nosso, enfim, colega médico, todo mundo assim que a gente atende, a gente quer ter ele trabalhando da forma mais tranquila possível. Eu quero que, a gente sempre fala, né? A gente quer que o nosso cliente, ele atenda, ele exerça a medicina dele, exerça a medicina que ele acredita de forma tranquila. Ele precisa
assim, ele precisa, de certa forma, ter essa blindagem, né? Na verdade, blindagem emocional. Né? Mas a gente não gosto muito de falar blindagem, porque a gente não vende blindagem nenhuma. O médico, ele pode ser processado, ele pode ser notificado a qualquer momento por infrações, enfim. Mas... Ou até não infrações. Exatamente. Mas você estando ali adequado às normas, você tendo a sua pasta de documentos de forma correta, de forma não generalista, isso já é 50% do passo que você precisa dar. Então, eu acho que é interessante a gente tratar sobre isso. O médico, ele precisa trabalhar com mais cautela em relação a isso, e a gente está aqui para atendê-los, para oferecer o melhor que a gente pode. Maravilha. É igual quando você comentou um ponto aí, até para finalizar, às vezes a pessoa ela pensa, né, meio que preventivo e tal, mas se você tem uma maior certeza que você não tá irregular, é igual se tem um carro lá, aí o carro ele tá irregular, tá com o filme acima do que pode, tá com multa, tá com PVA. Na hora que vai passar numa blitz, você já vai fica com medo, você tá irregular. Agora, imagina que você vai passar na blitz com esse carro e você sabe que o carro tá regularizado. Impecável. É a mesma coisa, você tem uma assessoria jurídica. Você vai passar por uma blitz, talvez, entre aspas, um processo pode acontecer, mas você tá com o coração mais tranquilo, que você sabe, não, as documentações eu tenho, eu faço acolhimento do meu paciente, o meu Instagram tá bem assessorado lá, tá seguindo as normas do CFM. Exatamente. Então você passa pela blitz ali sem medo de ser parado, né? O guarda pode pedir lá a CNH, o documento do carro, que você tá tranquilo. É a mesma coisa, a mesma analogia exatamente. ali, né? Sim. Então, meninas, é isso. Obrigado aí pelo esse bate-papo, muito produtivo. Né, acredito que vai surgir talvez outras dúvidas no comentário. A gente volta à disposição. Aí, e a gente pode fazer talvez uma parte 2, se tiver mais dúvidas de outros pontos. Sim. Mas aí eu quero que vocês falem um pouquinho, para finalizar aqui, né? De fato, fale um pouquinho do escritório de vocês, onde que encontra nas redes sociais, para essa galera aí que eu tenho certeza que muitos vão criar essa consciência que às vezes não tinha, né? E vão precisar de um trabalho desse. Como procura vocês aí nas redes sociais? Com certeza. Agradeço, né? O meu Instagram é jusceli.adv. Sim, o meu, Fernanda Souza, _ADV. Maravilha. E o nosso escritório a gente já vai encaminhar. Sim, a gente já está estruturando, né? Bom, agradecemos muito. Eu acho que seria muito interessante também numa eventual vez a gente falar sobre documentos médicos. Existem muitos documentos médicos que o médico consegue ter ali no portfólio dele de documentos para ele realmente trabalhar de forma mais tranquila. Vou fugir um pouco aqui do script, mas você que quer saber que documentos são esses, não sei o que, e detalhar, procurem essas duas. Procura lá, eu tenho certeza que elas vão explicar no detalhe, vão fazer uma análise ali do seu negócio, da sua clínica, e contrate, né? É bom ter realmente essa questão de prevenção e você colocar a cabeça lá no travesseiro, dormir tranquilo, respaldado, e isso também reflete na sua carreira, igual a gente falou, né? É o seu nome, é a sua marca, é a sua clínica, são anos de estudo seu e dedicação, noites em claro, investimentos que a gente sabe que não é barato, a mensalidade de medicina e os custos que tem a mais. Para colocar em risco. Para colocar em risco, não faz isso. Né? Procura aí as duas e tenho certeza que você vai conseguir aí ficar mais tranquilo e, de certa forma, né, crescer mais. Que quanto mais a gente vai fazendo um bom trabalho, a gente vai ficando mais seguro, a gente vai realmente crescendo mais, tá? É isso, pessoal. Obrigado e até uma próxima. Muito obrigada. Valeu.